Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Vamos refletir hoje a passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29, e que o Espírito Santo venha habitar em nossos corações, venha nos tocar, nos preencher e que possamos compreender a palavra de Deus conforme a sua vontade, conforme a condução do Espírito Santo. Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus capítulo 7, versículo 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje a palavra vem falar sobre aqueles que fazem a vontade, os verdadeiros discípulos, como aqui coloca esse título, os verdadeiros discípulos. Aqueles que fazem a vontade do Pai, não aqueles que falam somente. Falar é fácil, né? Como diz a frase, falar até papagaio, mesmo repetindo, mas fala. Então, a vontade de Deus, fazê-la, é o que muitas vezes é difícil. É difícil para aquele que não se entrega à vontade de Deus, aquele que quer agir pela sua vontade. Aí é muito difícil. Mas o que Deus pede é que façamos a sua vontade. Se nós o amamos e nós acolhemos a sua palavra, acolhemos tudo aquilo que ele nos fala, nós devemos segui-la, devemos vivê-la, devemos anunciá-la. Não só por palavras, mas vivendo, anunciá-la com a nossa vida. Como dizia São Francisco de Assis, anunciar com a nossa vida. Se for preciso, sim, usar palavras, mas que não seja o contrário, usar somente de palavras e não mudar no interior. Assim estaremos sendo como aqueles escribas daquela época, aqueles que eram os doutores da lei, que eles só falavam, a boca era cheia de palavras bonitas, de coisas de Deus, mas não mudavam. O seu interior era o contrário. Enquanto falavam uma coisa, o interior agia de outra forma. Ou melhor, em sua vida particular agia de uma forma completamente diferente. Mas aqui diz Jesus para nós agirmos conforme a vontade do Pai. Que agindo assim nós estaremos fazendo o quê? Construindo a nossa casa em cima da rocha, construindo a nossa vida em cima de uma rocha, a nossa família em cima da rocha. Que rocha é essa? Essa rocha é o Senhor. É Ele que dá sustentação para a nossa caminhada, para a nossa família, para a nossa vida. Ele nos sustenta, Ele nos conduz, Ele nos dá força. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, se nós estamos perto do Senhor, se nós estamos em oração, se nós estamos nos colocando conforme a vontade de Deus, conforme Jesus nos pede aqui, que nós estamos buscando agir conforme Deus nos pede, assim nós estaremos firmes,
na rocha. Mesmo que venha dificuldade, isso não irá nos derrubar. Pode abalar, sim, pode nos fazer ferir, sim, mas não vai nos derrubar. Como ele usou o exemplo da casa, mesmo que venha tempestades, mesmo que possa até danificar um pouco essa casa, mas ela não irá ceder, ela não irá ser destruída. Mas aquele que, ao contrário, em vez de seguir a vontade de Deus, busca fazer somente as suas vontades, busca satisfazer somente as suas vontades, não se coloca na presença de Deus, não se coloca procurando agir aquilo que Deus nos pede, mas quer falar muito, quer falar das coisas boas, das coisas ruins, quer falar de tudo, mas não tenta mudar. Esse não está firme em Jesus, esse está firme querendo se firmar em algo que é volátil, que é areia, como areia, a vida. Se nós se firmarmos demais nessa vida passageira, que é volátil, que tem um tempo, é passageiro. Se firmarmos demais aqui, isso vai tudo desabar, tudo irá desmoronar. Quando vier a dificuldade, não vai suportar. Mas se estamos firmes em Deus, temos a confiança que Ele tem algo muito maior, algo muito melhor para nós, e isso vai nos dando sustento, isso vai nos fortalecendo, isso vai nos conduzindo, isso vai nos dando alegria, ânimo. Sim, irmão, nós temos algo esperando por nós muito maior. Temos um Deus que nos espera num lugar preparado no céu para nós, e nós devemos buscar a cada momento alcançar. Sim, Jesus fez o sacrifício maior por nós na cruz, mas cabe a nós fazer a nossa parte. Nada vem de graça não, meu irmão. Nada vem com facilidade, principalmente as coisas melhores. As coisas melhores da nossa vida, as coisas que fizeram a diferença na nossa vida, foram fáceis de conseguir? Não. Foi tudo batalhado, foi tudo difícil. Mas daí quando quer as coisas espirituais, eu quero tudo facilidade, eu quero tudo... Não é assim, meu irmão. Temos que fazer o nosso esforço. Temos que nos dedicar. Os santos alcançaram o céu com facilidade? Não. Tiveram uma luta de batalha. Muitos foram mortos em nome do Senhor, por proclamar o nome do Senhor, por não desistir do Senhor. Muitos foram machucados, feridos na carne. Muitos foram caluniados. Mas porque seguiram firme no Senhor, estavam com a sua vida alicerçada no Senhor, assim teve sustento, assim teve a força para superar e venceu o mundo. Assim como Jesus mesmo falou, eu venci o mundo, tenham coragem que eu venci o mundo. Vocês podem vencer também. E assim os santos nos mostram que eles também venceram o mundo. Mesmo que alguns em momentos passados tiveram uma vida contrária, mas é o momento que se encontraram verdadeiramente com o Senhor, quiseram mudar, quiseram ser diferentes, quiseram fazer a diferença. E assim sejamos nós, aqueles que fazem a diferença, não somente falar. Falar é fácil, o difícil é agir muitas vezes. E nós temos que agir e fazer a diferença, ser reflexo do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir. Venha, Senhor, nos conduzir, venha conduzir a nossa vida, venha nos mostrar como nós devemos agir, como Jesus mesmo nos falou pela palavra de hoje. Saibamos agir conforme a vontade do Pai. Então o Espírito Santo nos mostre a cada momento da nossa vida, em cada decisão, em cada sofrimento, em cada momento de angústia, saibamos, por meio de Ti, Espírito Santo de Deus, qual é a vontade do Pai para aquele momento e saibamos segui-la mesmo que custe. Porque como tem a frase de Santa Teresa d'Ávila, se não estou enganado, é justo que muito valha, muito custe aquilo que muito vale. Corrigindo, novamente, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, volte para nós seu olhar de misericórdia, compadeça-se de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.